Tem algo melhor do que se divertir com um dorama que te arranca boas risadas e ao mesmo tempo te deixa inspirado e apaixonado por cenas tão maravilhosas e românticas que não te deixam sair da tela? Acho que não. O dorama de hoje é um dorama muito falado, um dorama muito bonito. E quem ainda não assistiu, já vou logo dizendo que vai se render. Se você assistiu e não gostou, algo de errado teve nesse processo de assistir. Então eu espero que você assista esse vídeo até o fim e me diga quais as suas ideias sobre esse dorama, se você gostou ou não. E se sim, ele se tornou seu preferido, assim como muita gente gosta dele. Aproveita que você já está aí, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o seu sininho e colocar o seu comentário maravilhoso sobre o que você achou desse vídeo e desse dorama tão sensacional. Hoje, sexta-feira, nós temos o quadro Drama ou Comédia. E o dorama de hoje será Goblin, o guardião solitário e grande deus. Me conta, você já assistiu esse dorama? E se não assistiu, por que você não assistiu ainda? E se não gostou? Eu quero saber os seus comentários. Por que você não gostou? Quais foram as cenas que não te conquistaram? E por que você acha que esse drama não se tornaria um dos seus queridinhos? Eu vou falar pra vocês hoje as cenas que eu achei mais dramáticas e as cenas que eu achei mais divertidas, entre muitas. Claro que não dá para trazer todas as cenas, porque são muitas cenas cativantes, envolventes, que deixam a gente sem querer sair da tela. Mas antes de falar muito, eu me chamo Keldma e vou trazer para vocês um pequeno resumo desse dorama antes de me aprofundar nessas cenas. Então já vai me dizendo aí quais são as cenas que você mais gostou. Ah, já vou logo te dizendo que esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, então se você não gosta de spoiler, vai lá no Viki, assiste, depois você volta pra gente conversar, tá? Esse dorama, ele vai contar a história de um homem que se transformou em uma divindade porque foi assassinado pela sua própria espada de maneira errônea. Houve problemas no período em que ele era um guerreiro e por causa desses problemas, ele terminou sendo acusado de querer tomar o lugar do rei pelas infinitas vitórias que ele teve para o reino. No entanto, ele terminou sendo assassinado pela sua própria espada. No momento de morte, ele questionou a Deus por que isso estava acontecendo com ele. E como ele estava questionando Deus sobre aquela decisão, ele recebeu uma penalidade. Ele iria viver até que a pessoa que fosse essencial à vida dele pudesse tirar aquela espada que estava fincada no peito dele. Depois de muitos e muitos tempos que se passaram, ele, como uma divindade, salvava pessoas sempre que podia, mesmo sem poder interferir entre a lei da vida e da morte. Ele fazia coisas que não deveria fazer. Assim como uma divindade, em muitos momentos ele escutava pessoas que oravam e pediam para que ele as ajudasse de certa forma. Dentro desses pedidos, idas e vindas, ele conheceu uma moça a qual ele salvou que estava grávida. E essa moça teve uma filha que futuramente se tornaria a noiva dele, mas ele só soube quem era ela depois de muito tempo, quando ela finalmente apareceu à sua frente. Isso vai ter um enredo muito interessante, porque vai ter um ceifador que precisa pegar ela, mas ele, o Goblin, não deixa, entre muitas coisas. Eu vou trazer para vocês o elenco principal desse dorama, que é maravilhoso. Nós vamos ter Kenshin, que é o nosso Goblin, representado por Gun-Yun. Ele que é uma divindade e é invocado por ela sempre que ela assopra uma vela. Essa que vocês estão vendo agora é a noiva do Goblin, ela que não deveria ter nascido e desde pequena está sendo perseguida por um ceifador. Ela é representada, ela que se chama Gyeo-Tak, é representada pela atriz. O ceifador que está procurando ela também tem uma história bem interessante nesse dorama, ao qual ele se tornou um ceifador, mas até determinado momento do dorama ele não sabe por que ele se tornou um ceifador. Ele só consegue descobrir quando já está bem lá na frente o porquê ele se tornou um ceifador e porque ele é tão triste por isso. É representado pelo nosso maravilhoso Lee Dong-wook, que fez um papel sensacional nesse dorama. Além dele, nós também vamos ter Sunny, que é a pessoa que contrata Eun-Tak para trabalhar com ela em um emprego temporário de apenas um horário.
elas meio que se envolvem ali, mas na verdade Sunny é a reencarnação da irmã do nosso Goblin, que tem um passado meio interessante com o ceifador. Isso também só é descoberto bem lá na frente, o que deixa o dorama bem mais interessante sobre aquele mistério, aquele drama, aquela sensação de descoberta. E além de todos eles, nós vamos ter o que poderíamos chamar de sobrinho do nosso Goblin, que é um guardião que vem tomando de conta dele. De geração a geração vem sendo prestados serviços para ele. Então, como ele ainda é muito jovem, ele o chama de tio e futuramente pai e avô, entre outras gerações que ainda virão. Esse sobrinho, ele se chama Tudor e ele é representado pelo ator Hyuk Sung-jae. Esse é o nosso elenco principal. Claro que vão ter outras pessoas também que participarão de forma indireta ou direta, mas não vão aparecer tanto quanto eles que estão aqui nesse elenco principal. Sem enrolar muito, eu já vou dizer que no primeiro episódio nós temos uma cena icônica e muito maravilhosa, que é aquela cena onde ela reclama no dia do aniversário dela de nada acontecer, dela ser triste, das coisas serem ruins para ela, de chover o tempo todo, e ela vai lá à beira do mar e começa a reclamar. Eles começam aquela pequena discussão do porquê ele foi invocado e porquê ela invocou ele, e aquele momento cômico, engraçado, com aqueles sorrisos e olhares e aquela musiquinha no fundo maravilhosa que deixa a gente cheio de ansiedade pelo que vai acontecer na cena. E é aí onde eles têm o primeiro envolvimento. Eu acho essa cena muito engraçada e ao mesmo tempo romântica, acho muito maravilhosa. Outra cena icônica, que é a primeira cena onde o ceifador e o Goblin estão morando debaixo do mesmo teto e eles vão discutir a primeira vez à mesa, jogando temperos em suas comidas. É uma cena muito gostosa, muito envolvente, onde eles estão tentando marcar território, claro, mas o Goblin é o tão poderoso, o ceifador não tem como tirar ele da sua própria casa, e o ceifador não sai da casa do Goblin porque fez um contrato com o sobrinho do Goblin, e o Goblin já sabe que ele não vai conseguir acabar com esse contrato exatamente pelo ceifador ser quem é, um ceifador. E isso tudo deixa esse dorama muito gostoso, porque em meio a tantas cenas engraçadas, nós temos aquelas cenas muito românticas, muito dramáticas, como a gente tem aquela cena onde Eun-tak consegue tirar a espada do Goblin e tem todo aquele sentimento envolvido, sem palavras, sem haver necessidade de falar nada, só aqueles olhares, aquelas lágrimas e aquela sensação de que, infelizmente, o nosso Goblin está indo embora para não sei quando. Será que vai voltar? Será que não vai? Restam as incógnitas que são deixadas no ar e a gente que fica com o coração em pedaços por ver que aquele amor, infelizmente, não vingou como a gente realmente queria que vingasse. Sem contar das cenas que tem do nosso ceifador com Sunny, que também são cenas engraçadas, cenas onde eles se envolvem ali com aquele jeitinho deles, que é uma cena que ao mesmo tempo é engraçada, também ao mesmo tempo é fofa, e consegue trazer pra gente aquelas sensações maravilhosas de primeiro amor, de descoberta, de estar vivendo uma coisa que não se viveu antes. Principalmente o Goblin, né? Que a gente consegue ver que tem uma diferença de idade muito grande em relação a Eun-tak, mas Kenshin consegue mostrar que aquela diferença de idade não é uma barreira tão grande entre eles, e quando o romance entre eles acontece, realmente é algo muito gostoso de acompanhar. Então, se você ainda não assistiu Goblin, é um dorama que vai te trazer muitas, muitas risadas, mas também vai te trazer um drama intenso, cheio de lágrimas, cheio de ansiedade para que as coisas aconteçam. Mas eu te digo uma coisa, vai com o coração aberto, porque é um dorama que tem um fim maravilhoso. Já assisti várias vezes e olha, pasmem, não perde a graça. Mesmo que você assista várias vezes, a cena engraçada vai continuar sendo engraçada, a cena que te toca vai te tocar mais ainda. É como se a cada tempo que passasse aquela sensação fosse maior, fosse mais forte, fosse mais avassaladora. E eu tenho certeza que você vai amar. Se você ainda não deu uma chance, não estava com uma vibe gostosa, dá uma chance para ele, que eu tenho certeza que vai entrar no meio de um dos teus tops favoritos e vai se tornar aquilo que você gosta, aquele dorama do peito. E se você ficou comigo até agora, te agradeço e te peço que não deixe de se inscrever, ativa o teu sininho para chegar as notificações para você. Coloca nos comentários o que foi que você achou desse vídeo e sobre esse dorama tão maravilhoso. Quais são as ressalvas que você tem a falar dele? Eu
gostei de estar com você até agora. Fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.